Bom dia, pessoal. Nessa altura dos nossos estudos, o que eu me proponho a fazer nesse momento é uma revisão do ensino médio, tá certo? E essa revisão do ensino médio, ela vai ser como uma mola propulsora para que a gente possa já estar vendo um pouquinho do capítulo 2 do nosso livro-texto, lá o Halliday, mas também a gente já consegue relembrar e reorganizar algumas ideias que acabaram sendo esquecidas aí ao longo dos seus estudos, tá certo? Então, hoje, o que nós vamos começar a ver como revisão é o movimento retilíneo uniforme, tá? Então, quando eu paro para analisar essas palavras aqui, então, o retilíneo está me dizendo que a trajetória desse movimento ele é uma reta, tá certo? Por que uma reta? Porque se eu começo a fazer os movimentos em uma curva e etc, 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 nós vamos ter acelerações centrípetas, nós vamos ter outras situações a serem consideradas. Então, esse é o exemplo mais simples de todos eles. Então, o movimento onde eu tenho uma trajetória em linha reta. Tudo aquilo que eu tenho como sendo uniforme é alguma coisa que precisa ser igual, tá? Então, o movimento retilíneo uniforme é aquele onde eu tenho uma velocidade constante. Se eu tenho uma velocidade constante, eu posso afirmar que a velocidade do meu objeto vai ser exatamente igual à minha velocidade média. E uma outra conclusão de tudo isso é que a aceleração, para esse caso, ela vai ser zero. Por quê? Se o valor da minha velocidade não muda, e a aceleração é a taxa com que essa velocidade muda ao longo do tempo, isso significa dizer que não está tendo mudança no valor da minha velocidade, a minha aceleração vai ser zero, tá certo? Bom, deixa eu subir aqui. Se a minha velocidade média é a própria velocidade do meu sistema, eu posso dizer que a minha velocidade média, que é o ΔX sobre ΔT, ela nada mais é do que a minha velocidade do meu sistema. Quem que é o ΔX? O ΔX é a minha variação, é o meu deslocamento do movimento. Então, é a minha posição final menos a minha posição inicial. Agora, se a minha posição inicial ela está atrelada ao tempo inicial igual a zero, isso significa dizer que esse carinha aqui, que é t menos t0, eu posso simplesmente colocar aqui, então, o t. Então, aquilo que era o intervalo de tempo, como t0 é igual a zero, eu posso escrever assim, tá certo? E dessa forma, eu posso, então, fazer alguns ajustes. O t vai para lá multiplicando, e esse x0 vai para lá somando. E aí eu chego a isso daqui. X igual a x0 mais v vezes t. Tá certo? Então, dentro dessa possibilidade aqui, o que é essa equação? Essa equação aqui, ela nada mais é do que a função horária das posições para o MRU. Então, esse x aqui, ele me representa a posição final. Esse x0, ele me representa a posição inicial. Esse v
me representa a velocidade com a qual o objeto está se movimentando, e o t é o tempo. Tá? Bom, as unidades aqui, basicamente você precisa ser coerente, tá? E aí, olha a organização do negócio, tá certo? Então, quando eu paro para pensar, vamos criar uma tabelinha assim. Tá? O nosso usual aqui no Brasil, o sistema internacional. Então, por exemplo, quando pensar em posição final, posição inicial, deslocamento, aqui no Brasil o nosso usual são os quilômetros, mas no sistema internacional são os metros. Tá? Quando a gente pensar na grandeza tempo ou intervalo de tempo, tá? Que no usual é horas, no sistema internacional é segundos. E por fim, a velocidade. Normalmente aqui nos nossos automóveis e no nosso usual é quilômetros por hora, mas no sistema internacional é metros por segundo. Aqui muitas vezes acontecem algumas confusões. Então, por exemplo, a minha sugestão para você, tendo em vista o capítulo 1 que acabamos de ver, para fazer essas transformações aqui, faça através de regras de 3. Mas vamos lá. Para passar de quilômetros para metros, eu multiplico por 1000. Para passar de metros para quilômetros, eu divido por 1000. Para passar de horas para segundos, eu multiplico por 3600. Para passar de segundos para horas, eu divido por 3600. Aí aqui vem aquela velha transformação que você sempre usou, né? Então, para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Espero que aqui você já consiga perceber que esse 3,6 ele surge do 3.600 dividido por 1000, tá certo? Bom, agora vamos pensar aqui, ó. Vamos pegar aqui um exemplo, tá? Então, por exemplo, x igual a 5 mais 10t, ok? Esse exemplo aqui, quando eu paro para olhar para ele e comparo com aquilo que eu havia apresentado, x0 mais v vezes t, a gente consegue perceber que o x0 vale 5 metros e que a minha velocidade vale 10 metros por segundo. Vamos lembrar que a gente está analisando o movimento retilíneo uniforme. Então, se eu uso essa minha reta real aqui para fazer a análise desse movimento, então eu vou colocar aqui o x em metros, quando eu digo que esse aqui é o meu ponto zero, esse aqui é o meu referencial para esse movimento. Esse meu ponto zero aqui, com essa indicação que a numeração está crescendo para lá, então eu vou fazer aqui 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e por aí vai. Bom, quando eu olho para essa informação aqui, ele está partindo do x0 igual a 5 metros. Então quer dizer que aqui o meu carrinho está aqui no tempo igual a 0. Tá? Então, quando eu comecei a olhar esse movimento, é aqui que ele estava. Agora, a partir disso, quando eu paro para olhar essa informação aqui, ele está me dizendo que essa velocidade é 10 metros por segundo. Vamos lembrar que aqui tem um sinal positivo, ele não aparece porque não precisa. Velocidade de 10 metros por segundo e positiva significa dizer que ele está andando nesse mesmo sentido
Então, ele está indo para lá com uma velocidade de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo significa dizer que a cada segundo que passa ele andou 10 metros. Então, se ele começou aqui, após 1 segundo ele vai ter andado 10 metros, 5 mais 10, 15. Após mais 1 segundo, ele vai andar mais 10 metros. Mais 1 segundo, mais 10 metros. Mais 1 segundo, mais 10 metros e assim sucessivamente. Então ele começou no 0, 1 segundo ele começou no tempo igual a 0 na posição 5, 1 segundo depois ele está na posição 15, 2 segundos na 25, 3 na 35, 4 na 45, tá? Bom, aí vamos pensar na nossa equação lá, tá? X igual a 5 mais 10t. Então, x igual a 5 mais 10t. Então, quando eu olho para ela dessa forma, tá? Eu consigo, através dessa mesma comparação que eu fiz aqui, encontrar a posição inicial e a velocidade. Fora isso, para que eu posso utilizar essa equação? Eu posso utilizar essa equação da seguinte maneira. Se eu sei, por exemplo, o tempo em que eu quero saber a posição, eu quero saber onde que ele vai estar daqui a 10 segundos. Eu consigo calcular o x. Então, se eu tenho uma equação de x em função do tempo, se eu coloco o tempo, eu consigo achar a posição. Então, como é que eu vou resolver isso? Eu simplesmente vou colocar lá, no lugar do tempo, o valor 10, tá? E daqui para frente é matemática básica, né? Primeiro eu faço a multiplicação, para depois fazer a soma. Ok? A outra possibilidade que essa equação me permite fazer é encontrar, bom, após quanto tempo ele vai chegar na posição, por exemplo, 90 metros. Opa! Na posição 90 metros. Então, se aqui, no lugar do t, eu coloquei o 10, agora, no lugar do x, eu vou colocar o 90. Como o meu objetivo é calcular o t, então agora eu vou isolar ele. Então, primeiro, eu vou passar esse 5 para cá subtraindo. 85. O 10 que está multiplicando, ele vem para cá, dividindo. Tá? E aí, após 8,5 segundos, ele vai estar na minha posição 90 metros. Tá? Ainda usando essa equação, x igual a 5 mais 10t, a gente pode pensar em construir um gráfico disso. Então, eu vou construir aqui um gráfico y por x, só que o meu x vai ser o tempo em segundos, o meu y vai ser a posição dele em metros, tá? Aqui é o 0 para os dois, então aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou colocar 5, 10, 15, 20, 25 e aí por aí vai. Bom, agora eu sei que, vamos pegar lá no meu gráfico. Eu sei que no tempo igual a 0 ele está no x igual a 5, tempo igual a 1, x igual a 15 e por aí vai. Tá? Então, quando eu paro para pensar isso, bom, no tempo igual a 0 ele está aqui, no tempo igual a 1 ele está aqui, no 15, no tempo igual a 2 ele está lá no 25 e assim vai. Então, quando eu vou traçar esse gráfico, tá? Isso aqui era para ser uma linha reta.
essa reta vai me dizer onde que o objeto vai estar a qualquer instante de tempo. Então, por exemplo, se eu quiser saber onde é que ele vai estar no instante 3,5 segundos, eu venho até aqui, se o meu gráfico foi bem feito, tá? E encontro qual é a posição que ele está aqui, certo? Esse gráfico aqui nos mostra que ele está indo no sentido positivo do eixo X. Então, esse gráfico aqui me mostra que ele é um movimento progressivo, tá? Através desse gráfico aqui, eu posso, por exemplo, encontrar esse triângulo aqui. E através desse triângulo aqui, bom, essa distância daqui até aqui é do 5 até o 25, que dá 20. Essa distância daqui até aqui é do 1 até 2, que dá 2, tá? E se eu faço a tangente desse ângulo, tá? O que é a tangente de θ? Tangente de θ é o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Cateto oposto é aquele que está na frente do ângulo, que é o 20. Cateto adjacente é aquele que está aqui. Só que o que acontece? Quando eu faço isso, 20 sobre 2, que dá 10. Bom, 20 é daqui até aqui, que é metros. O 2 é daqui até aqui, que é segundos. Então, por exemplo, se eu tenho um gráfico posição versus tempo, eu consigo encontrar a velocidade do meu movimento a partir da tangente desse ângulo aqui, tá? Então, só para lembrar que esse ângulo aqui é esse aqui, tá? Ah, mas eu não consigo enxergar esse triângulo. Bom, mas você tem esse outro triângulo aqui, ó. Quanto que vale esse cateto oposto? De 15 até 25 eu tenho 10. Daqui até aqui eu tenho 1. 10 dividido por 1, tá? Então isso sempre funciona. Se por acaso eu tivesse uma velocidade negativa, tá? Então o meu gráfico seria algo assim. Então aqui eu tenho o x, aqui eu tenho o t, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, o meu movimento, ok? Então esse cara aqui representa a minha posição inicial. Através do triângulo aqui eu consigo encontrar a velocidade, tá? Aqui a gente precisa tomar cuidado. O que está acontecendo aqui, tá? Aqui o que eu vejo é que nesse instante ali, ele está passando na posição x igual a 0, tá? Cuidado, ele não está no gráfico velocidade vezes tempo, que daí ele estaria parando, tá? Mas aqui o que acontece é, após um determinado tempo, ele está passando no x igual a 0. Se eu olho a minha reta real, tá? 0, 10, 20, menos 10, menos 20. Tá? Nesse caso aqui, o meu veículo iniciou, por exemplo, aqui, e ele está vindo para cá. E em algum momento ele vai passar nesse ponto. Então, esse instante aqui é exatamente esse que vai passar aqui, ok? Bom, uma outra informação importante é que se eu vou criar aqui, para o movimento retilíneo uniforme, um gráfico da velocidade em função do tempo, ok? Esse gráfico ele vai ter que ser alguma coisa nesse sentido. Por quê? A velocidade é sempre a mesma. Então, se aqui eu tenho a minha velocidade igual a 10, por exemplo, então esse aqui vai ser o gráfico referente à velocidade em metros por segundo para aquele movimento que a gente estava analisando desde o começo. Então quer dizer que não importa se o tempo é 1, se o tempo é 2, se o tempo é 3, se o tempo é 4, a velocidade sempre vai valer 10 metros por segundo. Qual é a informação que esse gráfico me traz? Então, por exemplo, se eu quero saber quantos metros ele andou entre o instante 1 segundo e o instante 4 segundos, eu venho aqui e calculo essa área. Então, essa área aqui, que é um retângulo, que eu vou calcular como sendo base
de 1 até 4, aqui eu tenho 3 vezes a altura, tá? 3 vezes 10 vai dar 30. Agora 30 é o quê? O 3 é segundos. A velocidade é metros por segundo. Quando eu faço essa análise, corto esse com esse, então vai ser o quê? 30 metros. Então, isso aqui está me representando que entre os instantes 1 segundo e 4 segundos, o meu veículo se deslocou 30 metros. Tá? 30 metros, como é positivo, vai ser nesse sentido aqui. Tá? Se por acaso o meu gráfico fosse desse movimento aqui, que eu até acabei esquecendo de colocar para vocês aqui, esse aqui é característica de um movimento retrógrado, tá? Por que retrógrado? Porque ele está indo no sentido oposto a esse movimento, tá certo? Então, nesse caso aqui, o gráfico da minha velocidade seria algo assim. Então, aqui eu tenho a minha velocidade, aqui eu tenho o meu tempo, tá? E no caso, a minha velocidade seria constante, só que com um valor negativo. E essa propriedade da área também continua valendo, só que ao invés de ser positiva, ela vai ser negativa. Então, eu espero que com essa revisão aqui, boa parte do movimento retilíneo uniforme que você viu lá no seu ensino médio tenha sido trazido à sua memória. Tá? Grande abraço para vocês, tchau, tchau.